Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui, continuar a nossa lei 14.300 de 2022. Repito, foi sancionada no dia 6, tá? E foi publicada no dia 7 de janeiro de 2022. E hoje nós queremos dar ênfase aqui para o capítulo 2, que vamos tratar da solicitação de acesso e de aumento de potência, tá? Vamos falar inicialmente aqui da solicitação de acesso e vamos trabalhar então com o artigo 2º, tá? O artigo 2º, e dentro do artigo 2º nós vamos já fazer uma ressalva aqui para o artigo 5º também, porque está com uma relação entre um e outro para que a gente não possa confundir, tá certo? Então o artigo 2º ele diz o seguinte: as concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica, sempre eu toco nesse assunto, olha, deverão, tá? As concessionárias ou permissionárias de energia deverão atender às solicitações de acesso de unidade consumidora com micro ou mini geração distribuída. Aí olha a novidade agora, com ou sem sistema de armazenamento de energia. Agora entrou a bateria, tá? Entrou ou a bateria também, né? A bateria como um sistema de armazenamento de energia, bem como os sistemas híbridos. Híbridos tem vários tipos, tá certo? Dentre os que nós utilizamos mais, nós aqui que estamos com as subestações, com as usinas menores, é o sistema de backup. Observadas, olha aqui, as disposições regulamentares. Então, se eu estou dizendo que é para observar as disposições regulamentares, então esse artigo 2º me leva a crer que devemos aguardar a regulamentação da ANEEL, tá certo? Então o próprio artigo já diz, observadas as disposições regulamentares. Então, se eu não digo que é para observar, eu creio que a gente já possa estar valendo. O artigo que ele não informa já está valendo. O artigo que ele informa, então nós temos que aguardar as disposições regulamentares da ANEEL em relação a essa lei, tá certo? Vamos continuar. Ainda do artigo 2º, agora vamos para o parágrafo 1º. O que diz o parágrafo 1º? Os contratos firmados entre o consumidor e a concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica para fins de acesso ao sistema de micro ou mini geração distribuída devem ser celebrados com a pessoa física ou jurídica, aí olha aí, o consórcio, cooperativa, condomínio voluntário ou edilício ou qualquer outra forma de associação civil instituída para esse fim. Qual é o fim? De instalar um sistema de micro, né, ou mini geração, para o fim de acesso ao sistema de micro ou mini geração. Indicado como titular o da unidade consumidora na qual a micro ou mini geração distribuída será ou está instalada na ocasião da solicitação de acesso. Então, bem aqui, pessoal, quando eu falo será instalada ou está instalada na ocasião da solicitação de acesso, eu levo a crer que ele já possa ter construído e aí posterior ele vai fazer a solicitação do parecer, tá? Muito cuidado com esse tópicozinho bem aqui, com esse vírgulazinha. Garantido olha aqui esse detalhe, garantido a possibilidade de transferência da titularidade antes ou depois da conexão da micro ou mini geração distribuída. Então, pessoal, esse contrato firmado aqui pode ser entre todas essas pessoas físicas, jurídica, consórcio, tudinho aqui, tá? E a distribuidora, tá certo? Indicado, lá no formulário vai ser indicado, vai preencher o formulário e vai indicar o nome da pessoa que vai representar, que vai ser o titular da unidade consumidora onde a micro ou mini vai funcionar, vai estar instalado, tá certo? Só que aí o cara vai lá, preenche as informações, coloca o nome do titular naquele parecer de acesso e protocola junto à distribuidora. O parecer vai ser aprovado.
Quando o parecer é aprovado, aí a pessoa vai e entra com o pedido, solicitando o pedido de vistoria e ligação, tá? Depois de determinado, ele faz o pedido de vistoria e ligação e vai, insere no sistema e gera um protocolo. O protocolo do pedido de vistoria e ligação. Quando gera esse pedido, esse protocolo do pedido de vistoria e ligação, até o dia da conexão, ou seja, até o dia em que a distribuidora vai lá, vistoria, dá o ok e faz a conexão com a rede ou instala o medidor bidirecional, o que é que acontece? Nesse intervalo aí, assim que ele faz o pedido aqui, olha, garantida a possibilidade de transferência da atividade antes ou depois da conexão, tá? Antes da conexão. Então, olha lá, eu fiz o pedido da vistoria e ligação e protocolei. Pá. Aí contou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. A distribuidora, a equipe da distribuidora vai lá em campo, faz a vistoria e pode ser que ela já troque o medidor, tá? Então, eu tenho garantido a troca de titularidade antes dessa conexão, antes da conexão. Aí a gente vai agora para o outro artigo para observar, para não falar que eles estão incongruentes, tá certo? Fiz o pedido e aí a lei aqui, o artigo 2º, parágrafo 1º, me garante que eu posso fazer a mudança de titularidade antes da conexão ou depois da conexão. Depois da conexão é normal, né? Aí olha o que é que eu faço, essa ressalva. Eu saio do artigo 2º e vou lá para o artigo 5º da lei, o artigo 5º, porque ele diz o seguinte, ó. Vou voltar para o artigo 2, tá? Eu só fiz essa ressalva e vou logo no artigo 5º aqui para não confundir. Fica vedada, ou seja, está proibido, a transferência do titular ou do controle societário do titular da unidade, caso você tenha um consórcio, uma cooperativa, então você tem o titular, né? Se mudar esse titular, não posso mudar aqui, ó. Fica vedada a transferência do titular ou do controle societário do titular da unidade com micro ou mini geração distribuída indicada lá no parecer de acesso, até a solicitação da vistoria do ponto de conexão para a distribuidora. Quer dizer o seguinte, eu fiz o meu pedido do parecer, preenchi tudinho, peguei a documentação, protocolei o parecer, tá? E estou aguardando chegar a resposta da carta. Nesse intervalo, nesse lapso temporal aqui, eu vou e faço uma mudança de titularidade. Ou então eu transfiro, no caso da mudança da titularidade, ou do controle do societário daquela cooperativa, daquele consórcio, tá? Nesse intervalo, entendeu? Intervalo em que eu fiz o pedido do parecer, eu tenho que aguardar o momento em que eu faço o pedido da vistoria. Olha o que ele fala, até a solicitação de vistoria do ponto de conexão para a distribuidora. Isso aqui quer dizer o seguinte, é vedada essa transferência de titularidade até o momento em que eu faço essa solicitação. Depois que eu faço a solicitação da vistoria da conexão, da vistoria de ligação ou da conexão, depois que eu faço o protocolo desse pedido, até a conexão eu posso transferir, ou então após a conexão, tá? Beleza? Aqui. Assegurado a destinação de créditos de energia, depois que ele está conectado, né? Às unidades consumidoras beneficiárias a partir do primeiro ciclo de faturamento subsequente ao do pedido. Parágrafo, aqui está simples, né? Está bem explícito aqui. Parágrafo único. A não observância dessa vedação aqui, prevista no caput, na cabeça deste artigo, implica o cancelamento do parecer de acesso. Então o raciocínio aqui já está valendo a lei. E nós sabemos que quem realizar ou efetuar ou elaborar um pedido de solicitação a partir do dia 6, né, a partir do dia 6, 7 de janeiro de 2023, ele já vai cair na malha fina, né? Ele já vai cair na lei, no novo processo, obedecendo as novas regras. Então, raciocina que você tem aqui no mês de novembro, dezembro, por ali, aí você faz um pedido de vistoria e ligação. Você faz um pedido de um parecer de acesso, tá? E aí você esqueceu desse detalhe da lei.
E aí você faz o pedido e antes de receber a carta e efetuar o pedido da vistoria de ligação, você muda a titularidade. O que é que vai acontecer? Você vai perder, você vai ser cancelado o teu parecer de acesso, tu volta pro zero. Aí tu já perdeu o prazo, vai ficar doidinho, porque tu já vai ter que entrar em janeiro. Olha o tamanho da confusão que você vai se meter. Então, aqui a única coisa que ele está dizendo do 2 e do artigo 5º, o que é? Que é para você não mudar a titularidade ou então o controle societário do titular entre o parecer e o pedido de vistoria ou da conexão do teu micro ou mini sistema de geração. Vamos voltar agora para o artigo 2º, agora só que nós estamos no parágrafo 2º, tá? Para a realização de solicitações de acesso de uma unidade consumidora nova, não é aumento de carga de alguma coisa que já existe, uma unidade consumidora existente, é para a realização, porque isso aqui acontece muito, e a gente vai continuar do jeito que está, porque ele só está falando das novas, ó. Para a realização de solicitação de acesso de uma unidade consumidora nova, com micro ou mini geração distribuída, as distribuidoras novamente deverão efetuar concomitantemente, ou seja, elas deverão efetuar ao mesmo tempo. O que acontecia antes? Nós fazíamos um pedido de parecer de acesso, ele solicitava para te fazer o pedido do aumento de carga ou da ligação nova, aí tu fazia o pedido da ligação nova e depois dava continuidade ao teu parecer de acesso, ou só faria primeiro o pedido de aumento de carga ou de ligação nova, faria o pedido da ligação nova, instalou o padrão ali, o porte, tudinho, depois que tu estava com o teu padrão, com o teu disjuntor, já com a amperagem do teu disjuntor, com o número de fase, tudo que tu precisaria para preencher o parecer, é que tu fazia o pedido do teu parecer de acesso. Agora não, se for nova, você faz o pedido, já inclusive da Equatorial Pará tem lá o pedido já solicitando para ligação nova. A solicitação de conexão de uma nova unidade consumidora e a solicitação de parecer de acesso para micro ou mini geração distribuída conforme as disposições regulatórias. Novamente aqui a gente vai cair nas disposições regulatórias, então vamos aguardar como é que vai ser feito esse processo aqui, esse procedimento, onde a própria lei diz que eles têm aí até 180 dias para adequar as normas às disposições regulamentares, tá? Regulatórias. Artigo 2º, agora vamos para o parágrafo 3º. A ANEEL deverá, novamente, estabelecer um formulário padrão para a solicitação de acesso para micro e mini geração distribuída, que deve ser protocolado na distribuidora, acompanhado dos documentos pertinentes. Esse protocolado na distribuidora me leva a crer que é aquele voltar antigo, né? Lá na distribuidora você vai lá, protocola, carimba, tudinho. Então a gente tem que ver como é que vai ficar. Se vai ficar tudo como já foi determinado que seria via online, como a gente costuma fazer hoje. Não cabendo a ela, distribuidora, olha aí, não cabe a ela solicitar documentos adicionais àqueles indicados nos formulários padronizados. Obviamente que vai chegar uma questão técnica, por exemplo, de uma mini geração, onde você precisa instalar um transformador de 500, de 1000 kVA, e aí você vai ter outras questões técnicas, que são documentos pertinentes para esse tipo de subestação, que aí você vai ter que apresentar. Então não vai dizer assim, tá aqui a lei diz que eu só tenho que apresentar o que está no formulário. Não é bem assim. É só em relação à documentação para micro ou mini geração. Mas obviamente que documentos técnicos as distribuidoras com certeza elas vão solicitar, tá certo? Então, não cabendo a ela, distribuidora, solicitar documentos adicionais àqueles indicados nos formulários padronizados. E a distribuidora deverá disponibilizar ao acessante todas as informações necessárias para a elaboração dos projetos que compõem a solicitação de acesso. Então, todas essas informações deverão ser disponibilizadas pela distribuidora. Essa questão do formulário padrão, agora,
ela vai facilitar muito aquele profissional que tem projetos no Maranhão, tem projetos em São Paulo, tem projetos no Pará, tem projetos em qualquer outro estado, porque o formulário vai ser padrão. Aquelas peculiaridades que diferenciavam de um estado para outro vão acabar, então vai ficar, ó, beleza para a gente fazer projeto aí com o Brasil todo, não é isso? Porque o formulário agora vai ser padrão. Eu, por exemplo, tenho um formulário aqui em que eu coloquei ele na planilha do Excel, e aí o que é que eu faço? Eu preencho uma ficha, e quando eu preencho a ficha, eu já fico com todos os meus formulários preenchidos automaticamente, não é isso? Então, hoje eu só posso utilizar esse formulário aqui para o Pará, ou se o da Equatorial Maceió for igual, eu posso utilizar, mas para outras distribuidoras eu não posso, aí eu teria que fazer todo o processo para todas elas. Dessa forma não, vai ser padronizado, então ficou, ó, eu gostei, ficou 10. E o parágrafo 4º diz: na hipótese de vício formal sanável ou de falta de documentos nos estudos de responsabilidade do acessante, necessários à elaboração dos projetos que compõem o parecer de acesso, a distribuidora acessada notificará o acessante sobre todas as pendências verificadas que deverão ser sanadas e protocoladas na distribuidora acessada entre 30 dias, 30 dias, não é um mês, são 30 dias, contados da data do recebimento da notificação formal, ou seja, mandou um e-mail para o acessante, tá? Recebeu, e o acessante recebeu essa notificação da distribuidora para esse fim, facultado o prazo, destino acordado entre as partes. As partes acordarem em prazo, foi de boa, mas fora isso, dentro dos 30 dias você tem. Mas o que me interessa aqui é quando ele diz assim, ó, a questão do vício formal é algo que você pode, alguma falha, algum erro, alguma escrita, ou uma falta de um documento, faltou um RG, por exemplo, ou faltou um formulário, dentro aqui, o formulário zero que a gente chama, ou então um datasheet de algum equipamento, aí ele vai te notificar e você tem 30 dias para encaminhar sanar aquela pendência, encaminhar para ele, sem precisar aqui, pelo que eu entendi, fazer um novo, né? Deve ser sanado e protocolado na distribuidora só aquela pendência. Porque se fosse para fazer tudo de novo, eu nem precisava desse artigo. Eu fazia tudo de novo, para mim é a mesma coisa. Então seria só essa questão aqui. Mas isso que me leva a pensar de uma maneira crítica é quando eu digo que ele tem que a distribuidora acessada deve te notificar o acessante sobre todas as pendências, quer dizer o seguinte, ela não pode ficar a empresa RS Machado, a empresa Progeluz, faltou entregar a cópia do RG e CPF. Aí você vai lá, protocolo RG e CPF. Ah, eu esqueci, faltou também a malha de aterramento da subestação de 112,5 que vocês instalaram. Aí você vai, malha de aterramento, RT, laudo, tudinho, manda para eles. Ah não, faltou também a assinatura dos formulários. Aí você vai e fica protocolando. Isso que não pode. Isso já existia no passado com algumas regras que nós tínhamos em subestação aqui. Não pode. Ah, faltou isso. Dá teu jeito, resolve para lá, porque a lei está aqui, está bem clara. Já é para você mandar todas as pendências, eu vou responder aquelas pendências que você me notificou e acabou, babau. Só se dentro dessas pendências eu continuar com pendência dentro dela mesmo, entendeu? Fora isso, está resolvido. Eu espero que esse artigo 2º aqui, vocês tenham entendido, beleza, bacana. Não esquece de se inscrever no nosso canal, nos ajude aí para a gente continuar compartilhando. Ainda tem muita coisa para a gente falar da lei, ainda tem muita coisa para a gente falar da resolução número 1000, que substituiu a 414 de 2010, e é uma infinidade de coisa para discutir lá. E o mercado está aí para todo mundo. Eu espero que vocês se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos para poder a gente alavancar. Muito obrigado e boa madrugada para vocês. Valeu! Tamo junto!